Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, missionária e jornalista voluntária da equipe de comunicação da APMT, aqui agora com você para mais um Vidas que Inspiram. E a biografia de hoje é do filósofo, teólogo, grande pregador avivalista e missionário Jonathan Edwards, um estadunidense que marcou seu tempo e além dele até os dias de hoje. Curtiu? Então fica comigo e seja inspirado por esta vida. Jonathan Edwards nasceu em uma família puritana em 5 de outubro de 1703 na cidade de East Windsor, em Connecticut, Estados Unidos. Ele foi o quinto de 11 filhos gerados pelo casal Esther e Timothy Edwards, ele um piedoso pastor congregacional. A sua casa foi estímulo tanto para sua vida espiritual quanto para sua vida intelectual. Aos 6 anos ele já estudava latim. Aos 13, ele tinha conhecimento de grego e hebraico. Após 4 anos de estudo no colégio de Yale, em New Haven, Edwards obteve o seu grau de bacharel e 2 anos depois, em 1722, aos 17 anos, obteve o grau de mestre em estudos teológicos. Ele era apaixonado tanto por teologia quanto por filosofia e se envolveu profundamente nas questões do seu tempo. Ele estudou os debates entre o calvinismo ortodoxo e os movimentos mais liberais que desafiavam o seu tempo, como o deísmo, uma versão religiosa do racionalismo iluminista, mas também lidou com ideias como o socinianismo, o arianismo, o arminianismo anglicano e como todos os pensamentos atuais vindo da Europa, o empirismo britânico, o racionalismo continental. E lembrando, gente, aqui a gente está em pleno iluminismo, é século XVIII, o ápice do racionalismo, quando franceses, ingleses, estadunidenses e outros fazem brilhar aí suas ideias no século das luzes. Era logo depois de Locke e seus contemporâneos eram nada menos que Voltaire, Rousseau, Kant, Newton, Adam Smith. É isso aí. Sobre os deístas, em poucas palavras, eles eram assim impressionados, eles se impressionaram tanto com as leis naturais da realidade física, do universo newtoniano, que viam o universo como uma máquina, embora complexa, a ser estudada, governada, enfim, por leis impessoais. E quem era Deus? Deus era o criador da máquina. Ele era o criador da máquina, mas tinha abandonado ela ao seu próprio funcionamento. Ele não interferia, não agia, e o fato de haver aí princípios morais integrados a essa natureza da realidade, que podiam ser estudados e descobertos, era mais um princípio que dizia o valor da razão natural. Ou seja, o deísmo pregava que Deus estava longe da sua criação. Edwards, deísmo era uma tendência secularizadora, então ele partia de um calvinismo reformulado que sintetizava a teologia protestante com a física de Newton, a psicologia de Locke, a estética do terceiro conde de Shaftesbury e a filosofia moral de Malebranche, para defender o que? Sua fé bíblica puritana. Edwards, inclusive, é considerado o primeiro filósofo americano nativo e um filósofo cristão. Parte interessante do pensamento de Jonathan Edwards foi desafiar o pensamento aristotélico ao formular um sistema metafísico que resgatava a beleza como um componente singular, um componente da metafísica. E beleza era para ele o termo usado especialmente para descrever o caráter das ações contínuas de Deus, tanto na criação quanto na redenção. Por exemplo, a extraordinária beleza de Deus revelada em Cristo e no seu sacrifício de amor.
Enfim, para Edwards, a fé em Deus não era algo a ser acrescentado às normas culturais da época, mas era o ponto de partida. A fé cristã era a lente pelo qual tudo mais deveria ser analisado. Essa visão de um universo pessoal e centrado em Deus contrastava totalmente com a visão impessoal e materialista do universo que predominava no iluminismo e podemos dizer tem predominado até hoje. Alguns argumentos sobre isso podem ser encontrados nas obras dele, por exemplo, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo e no seu sermão A Luz Divina e Sobrenatural. Entre outras obras, claro, ele tem pelo menos 70 obras publicadas, muitos sermões, várias obras traduzidas, inclusive para o português. Uma outra coisa, ele era inteiramente contrário à separação entre fé e razão, entre mente e coração, e por isso sempre pensou em fazer a sua defesa da fé que fosse inteligível para a igreja, mas também que fosse intelectualmente defensável no ambiente filosófico. Mas claro, Jonathan Edwards, a nossa vida que inspira hoje, não foi apenas um filósofo cristão. Ele foi pastor, um grande pregador e missionário. Sim, aos 23 anos, ele torna-se pastor, assistente do seu avô Solomon Stoddard, o famoso ministro da Igreja Congregacional de Northampton, em Massachusetts, uma das mais influentes da província, chegando a ter 620 membros. Acha pouco? 620 membros era praticamente toda a população adulta da cidade. Alguns meses depois, em julho de 1727, Edwards se casou com Sarah Pierrepont, sua grande companheira, com quem teve 11 filhos. E, olha só o que era raro nessa época, todos chegaram à fase adulta. Em 1729, com a morte do seu avô, Jonathan tornou-se o pastor titular da igreja de Northampton. Anos depois, enquanto pregava uma série de sermões sobre a justificação pela fé, surgiu em sua região um avivamento que nos anos seguintes alastrou-se por toda a Nova Inglaterra. Esse é o nome dado à região dos estados ao nordeste dos Estados Unidos, Nova Inglaterra. Além da sua pregação profundamente bíblica e comprometida com a soberania de Deus, Edwards deu outra importante contribuição à causa do avivamento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Em 1750, após 23 anos de pastorado, ele é despedido da igreja de Northampton. E a razão principal foi que ele insistia que somente pessoas convertidas participassem da ceia do Senhor. Essa era uma prática comum nos tempos do seu avô. Então, Edwards sai de Northampton e vai para o posto missionário Stockbridge, na fronteira ocidental de Massachusetts, onde serviu de 1751 até 1757 entre os índios do rio Hudson, pastoreando especialmente 150 famílias moicanas e Mohawks, e onde escreveu muitas de suas principais obras. Em 1757, sua excelência como educador, inclusive entre os índios, e sua fama como teólogo e filósofo fizeram com que ele fosse convidado para ser o presidente do Colégio de Nova Jersey, que futuramente seria a Universidade de Princeton. Mas após poucos meses em Princeton, em 22 de março de 1758, Edwards morreu devido a complicações resultantes de uma vacina contra a varíola. Ele encontra-se sepultado no cemitério de Princeton. Que vida inspiradora, não é mesmo? Um homem que soube dialogar com seu tempo, foi capaz de deixar marcas duradouras na igreja e na sociedade. Eu quero agora destacar, em especial, o papel deste homem nos avivamentos dos Estados Unidos. O primeiro grande despertamento, que iniciou ali nas primeiras décadas do século XVIII, entre os presbiterianos e reformados holandeses na Pensilvânia e Nova Jersey, não apenas chegou ali em Northampton.
como cresceu com as pregações de Edwards e atingiu o seu apogeu em 1740, com a contribuição do trabalho de cristãos como George Whitefield e John Wesley, também nomes conhecidos do avivamento. Edwards foi um líder dessa época, firmado na tradição puritana, ou seja, ele defendeu o conhecimento intelectual das verdades da fé sem perder a ênfase na experiência espiritual, ou mesmo de apelar fortemente às emoções. Ele admitiu sim que de fato o emocionalismo podia prejudicar o cristianismo autêntico, mas também defendeu que o avivamento colaborava para um culto mais intenso e para vidas permanentemente transformadas. Foi aí então que ele se deparou com a difícil tarefa, de um lado, defender o avivamento dos ataques dos críticos, do outro, apontar os desvios e as falsas concepções acerca de vida espiritual que o movimento podia gerar. Essa tarefa levou ele a um dos seus momentos mais frutíferos no que diz respeito à produção literária. Nas suas primeiras análises sobre o avivamento, a gente tem a surpreendente obra de Deus de 1736, depois a verdadeira obra do Espírito, Sinais de Autenticidade, de 1741, e alguns pensamentos acerca do presente reavivamento da religião na Nova Inglaterra, de 1742. Nas suas obras, ele não só descreve com detalhes os acontecimentos verificados tanto na sua igreja como ali na região, mas ele se preocupa em responder às acusações de que tal reavivamento se limitava a emoções, era superficial, era desordem, procurando, claro, expor os sinais da verdadeira santidade, assim como da falsa crença. Então, ele foi realmente ali uma pessoa importante, um juiz, e vale destacar que após esse grande despertamento surgiu um dos períodos mais decisivos da história dos Estados Unidos, que você deve estar antenado. Culminou com a Revolução Americana e a Independência em 1776. A gente vai encontrar registros dizendo que a fundação da nação estadunidense foi intimamente influenciada por esta, digamos, revolução religiosa conhecida como Grande Avivamento. Passando então ali o período da emancipação política, brota um novo avivamento que vem a ser mais duradouro, mais influente. Esse segundo grande despertamento começou por volta de 1800, também entre os presbiterianos ali da região de Cane Ridge, em Kentucky, mas se expressou através de várias outras denominações, como batistas, metodistas, em todo o país, em todos os Estados Unidos. Você sabia, querido ouvinte, que a marca de todo avivamento é uma ação bem conhecida de todo cristão, seja jovem ou adulto, homem ou mulher, estadunidense, brasileiro, de qualquer lugar? A marca de todo avivamento é a oração. Começando pelo livro de Atos, quando todos perseveravam em oração, então houve o chamado de Barnabé e Paulo. Passando pelo puritanismo inglês e norte-americano, o pietismo alemão, o avivamento evangélico inglês, esses dois grandes despertamentos estadunidenses. E você acredita que toda a igreja avivada gerou expansão do reino através da obra missionária? Não foi o apóstolo Paulo e a sua equipe que alcançaram quase todo mundo conhecido da época? Os morávios, fruto do avivamento pietista, assegurados por 100 anos de oração, celebraram 83 mil convertidos em todos os continentes? Eu falo isso porque eu não sei se você sabe, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da Confederação Nacional de SAFs, está promovendo 1 ano de oração. 1 ano. Todas as madrugadas, das 4 às 6 horas da manhã, orando pela igreja, por missões e por avivamento. Você, querido ouvinte, está convidado a se dar por esta obra. Talvez indo, talvez contribuindo, mas com certeza orando. Meu desafio é o seguinte: acessa saf.org.br, acessa o link da reunião
Esse link também vai estar aqui na descrição do podcast. Não perca a oportunidade de participar desse momento da história da Igreja Brasileira. E para terminar nossa conversa sobre este grande homem, avivalista, pregador, filósofo, nós vamos passar rapidinho por algumas datas que marcaram a vida dele. 1719, aos 14 anos, voltando de East Windsor para New Haven, ele escreve sua primeira obra, que não é filosófica nem teológica, mas sobre as maravilhas da natureza. Ele escreve Dos Insetos. De 1722 a 23, ele tem o seu curto período como pregador da Congregação Presbiteriana Inglesa em Nova York. 1727, aos 22 anos, é ordenado pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Northampton. 1729, com a morte do avô, ele assume o pastorado principal, mas o aumento de suas responsabilidades, aliado à sua vida de ascetismo e o zelo angustiante pela igreja, levaram a ele a um colapso físico, que provavelmente não foi o único. 1731, seu sermão Deus é glorificado na dependência do homem, baseado em 1 Coríntios 1, de 29 a 31, pregado a um grupo de pastores de Boston, foi o primeiro de seus escritos a ser publicado. 1734 a 35, seus sermões sobre justificação pela fé levaram ao reavivamento local em Northampton. 1747, morre em sua casa de tuberculose o famoso missionário aos indígenas estadunidenses David Brainerd, que era então noivo da sua filha Jerusha e sobre quem Edwards escreveu uma biografia e publicou seu diário, até hoje um clássico devocional. 1749, escreve Qualificações para a Comunhão, onde argumenta que somente pessoas convertidas devem receber o sacramento da ceia, livro fruto das controvérsias que se envolveu com a sua congregação. Um ano depois, em 1750, é demitido desta mesma congregação, a Igreja Congregacional em Northampton. 1751, torna-se missionário aos índios moicãs, Mohawks, Onoquagas, Oneidas e outras etnias às margens do rio Hudson em Stockbridge. 1754, escreve seu monumental tratado A Liberdade da Vontade, em que argumenta que o ser humano é sim livre, uma ideia popular na Idade da Razão, mas Deus permanece soberano e é o único responsável pela salvação humana. 1757, ele aceita o convite para ser presidente do College of New Jersey, mais tarde Universidade de Princeton. E 1758, após poucos meses em Princeton, morre em 22 de março devido a complicações de uma vacina contra a varíola e é sepultado no cemitério de Princeton. Querido ouvinte, que homem, que vida inspiradora para você e para mim, não é mesmo? Vemos que além da sua notável produção filosófica e teológica, Edwards foi um extraordinário pregador, cujos sermões causavam um poderoso impacto, o que levou ele a ser um dos protagonistas do grande avivamento, mas ainda um grande estudioso, intérprete, registrando e analisando todo esse momento da história. Sem dúvida, foi um homem de espiritualidade profunda, transbordante, que teve como a maior das suas preocupações a celebração da graça e da glória de Deus. Ele contribuiu para uma teologia de tradição calvinista puritana e, de forma memorável, trouxe a síntese entre fé e razão, entre mentalidade e emoção. Destaca-se ainda como um dos importantes fundadores do movimento evangélico, sendo impossível hoje falar de evangelicalismo sem enfatizar a autoridade da Bíblia, a importância da conversão sincera, a urgência da evangelização e missões e, claro, sem se lembrar de Jonathan Edwards. É isso, querido ouvinte, eu espero que essa vida tenha inspirado você e que você seja inspirado e motivado a ser e a fazer.
a ser fiel a Deus e a fazer, respondendo ao nosso desafio desse podcast Missionando, que é ore. Ore pela igreja, pela obra missionária, ore por avivamento. Junte-se a irmãos e irmãs que têm se levantado de madrugada e dedicado 2 horas diárias para clamar a Deus como igreja. Não pense que eles não têm nada para fazer, não. Eles acordam esse horário porque eles não têm responsabilidades. Não. São pessoas que trabalham, que têm filhos, que têm compromissos, mas que acreditam no poder da oração e na resposta de Deus para agir em sua igreja e através dela. SAF, S-A-F, saf.org.br. Dá uma olhada aqui na descrição do podcast, a gente vai deixar esse link para vocês também, tá legal? Curtiu? Então compartilha nas redes sociais e convide outros a se juntarem a esse movimento de oração da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Vidas que Inspiram de hoje contou com informações do Centro Jonathan Edwards da Universidade de Yale, edwards.yale.edu, incluindo a biografia de Jonathan Edwards publicada em português pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper em cpaj.mackenzie.br, também com o trabalho de Carol Elaine Ball, publicado pela Universidade de Queensland, Austrália, em uk.edu.au. E do trecho do livro A Breve Vida de Jonathan Edwards, de George Marsden, em ministériofiel.com.br. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.